Olá, eu sou o Newton Sebraga e aqui estou eu novamente no nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga, atendendo a todos os nossos seguidores, alunos, professores, profissionais que têm algum tipo de dúvida com algum circuito, com alguma coisa relacionada à eletrônica e resolvem nos perguntar, enviando-nos diretamente as suas perguntas ou até mesmo fazendo as perguntas diretamente quando nos encontramos pessoalmente num evento. O assunto de hoje é um problema que certamente todos que trabalham com eletrônica tiveram, têm ou terão, que é um problema com um circuito eletrônico. Então, eu selecionei algumas dúvidas que atendem principalmente aqueles que estão começando, aqueles que são menos experientes, e algumas que também podem ser interessantes mesmo para os profissionais ou os mais avançados, que talvez tenham deixado escapar o assunto em algum momento de seus estudos. Então temos a primeira dúvida. Queria algumas dicas de como eu posso identificar mais facilmente um problema em um circuito que conheço pouco, sobre o funcionamento dele. Tipo, por onde eu devo começar, se tem algum componente em especial que eu devo olhar. É porque fiz um curso de eletrônica, mas na prática é mais complicado fazer a manutenção. Estou mexendo na área de alarmes, câmeras e eletrificadores. Pode me ajudar a dar uma dica? Realmente, o diagnóstico de circuitos ele é muito específico. Hoje, com as placas que fazem tudo, a maioria dos profissionais se limita simplesmente a trocar uma placa quando ela não funciona. Mas se você souber um pouco mais de eletrônica, você pode às vezes identificar um componente nessa placa que tenha problema. E é lógico que nos circuitos mais antigos, com componentes discretos, deve ser feita a análise dos circuitos. Nós devemos ir etapa por etapa, e aí existem procedimentos. Por exemplo, no rádio, no amplificador, você pode fazer uso do injetor e do seguidor de sinais. Se o circuito opera com sinais que não podem ser detectados por esses instrumentos, então você pode fazer uso do multímetro, medindo as tensões nas diversas etapas. Uma tensão anormal, ela nos dá a pista sobre os componentes que estão ruins. E se o circuito que você está analisando usa um circuito integrado, você pode se basear em configurações semelhantes para medir as tensões nos pinos do integrado. Isso também te dá a pista sobre a possibilidade do problema ser o próprio integrado ou aqueles componentes passivos que estão à sua volta. Então existe aí uma certa prática. Nossa próxima dúvida. Tem um relógio digital ligado à rede de energia e, portanto, sincronizado por ela. No entanto, esse relógio adianta vários minutos por mês. Moro numa região ruidosa em que existem algumas fábricas próximas. Disseram que isso ocorre pelo ruído que se propaga pela rede e afeta o relógio. Sim, é verdade. Os relógios digitais normalmente são sincronizados pelos semiciclos da corrente alternada de 60 Hz. Então, os 60 Hz é dividido por 60, e aí nós temos um circuito que produz um pulso por segundo para sincronizar o relógio. Vamos supor que na sua rede de energia haja ruídos. Então, num ciclo de 60 Hz pode vir um pico. Então, ele contará como 2. E aí, o que acontece? Se num minuto você tiver vários ciclos desses, vários transientes, eles se somarão e o relógio acelera. Ele terá um sincronismo mais rápido. Você não terá uma saída de 1 Hz, mas um pouquinho mais de 1 Hz, e isso vai afetar o que o seu relógio mostra. Uma possibilidade interessante é você tentar usar um filtro que bloqueie os transientes. Então, pode ser que você consiga bons resultados se não tiverem muitos transientes ou surtos da rede, e aí aqueles pulsos que vão fazer com que o seu relógio adiante, eles não passarão para o circuito de sincronismo. E nossa última dúvida vem de um seguidor nosso que diz o seguinte: tem um osciloscópio moderno, com display, circuitos integrados e tudo mais. E eu quero usá-lo no diagnóstico de problemas de aparelhos antigos, aparelhos valvulados que eu recupero. Trabalho com a recuperação, restauração de aparelhos valvulados antigos. Posso fazer testes nesses circuitos usando o meu osciloscópio sem problemas?
Sim, pode, desde que você respeite as tensões e as correntes máximas de seu osciloscópio e que também verifique se seu osciloscópio tem uma proteção ou um aterramento que o isole do circuito que está sendo analisado. Muitos desses amplificadores valvulados, eles têm uma conexão direta com a rede de energia. São aqueles aparelhos sem transformador. Então, realmente, eles são um pouco perigosos e exigem até cuidados na hora que você faz o diagnóstico. Uma precaução interessante é que você tenha na sua bancada um bom transformador de isolamento, que é para isolar os seus equipamentos e os seus circuitos da rede de energia quando fizer a análise. Assim, não haverá perigo de o seu osciloscópio se danificar por um descuido, por um contato indevido com algum ponto que esteja vivo e que cause talvez um retorno de uma tensão mais alta do que aquela suportada por uma entrada no momento em que você a está utilizando. Por enquanto é só. Se você tem as suas dúvidas, vejam os próximos vídeos e se não encontrar aquela que lhe atende, envie-nos. Nós poderemos ajudar.